Para quem tem negócio ou está pensando em abrir um em Feira de Santana, tem uma sigla que precisa estar no radar: TLP, a taxa de licença. Então, neste guia prático, a gente vai direto ao ponto para desvendar tudo que é essencial sobre esse tributo. Bom, qual que vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente entende o que é a TLP. Depois, quem é que paga, como o valor é calculado e quais são os prazos. Aí a gente entra num ponto super importante, as regras de isenção. E para fechar, a gente olha o quadro geral, o porquê de tudo isso. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, o que é essa tal de TLP e por que ela existe? Olha, a TLP é um tributo da cidade e a palavra-chave para entender ela é poder de polícia. Mas calma, isso não tem nada a ver com a polícia que a gente vê na rua. Poder de polícia aqui é a autoridade que a prefeitura tem para organizar a casa, sabe? Para fiscalizar e colocar a ordem no uso da cidade, pensando no bem de todo mundo. E por que essa fiscalização é necessária? Bom, os objetivos são bem claros: deixar a cidade mais bonita, controlar a poluição visual e sonora, manter a ordem e, claro, garantir a segurança de todo mundo. No fundo, é sobre criar um ambiente legal, tanto para quem vive na cidade quanto para quem tem um negócio. E quando a lei fala em logradouro público, o que isso quer dizer na prática? O conceito é bem amplo, viu? Estamos falando de ruas, praças, calçadas, parques, enfim, qualquer espaço que seja de uso comum dentro da cidade. Certo! Agora a pergunta que todo mundo quer saber: quem exatamente precisa pagar essa taxa? Vamos descobrir agora. Basicamente, a gente pode dividir em dois grandes grupos. De um lado está quem faz algum tipo de comércio em espaço público, como os vendedores ambulantes, por exemplo. Do outro lado está quem usa esses espaços para publicidade, ou seja, para colocar anúncios, placas, faixas e por aí vai. Beleza, já sabemos o que é e para quem é. Agora, a parte que mexe com o bolso. Como é que se chega no valor da TLP? Vamos entender essa conta. A base de tudo é uma tabela oficial da prefeitura, a chamada Tabela de Receita número 6. Só que atenção, não é só olhar a tabela e pronto. Existem algumas regras especiais que podem mudar o valor final, tanto para mais quanto para menos. E aqui vai um exemplo bem importante de uma regra dessas. Se a publicidade for de bebidas alcoólicas ou de fumo, o valor da taxa, sobe 50%. É um aumento bem significativo que precisa estar no planejamento. Mas também tem regra que funciona como uma proteção. Se a propaganda estiver só no seu próprio estabelecimento, o valor da TLP não pode passar de 20% do valor do IPTU do imóvel. Isso cria um teto, um limite para a cobrança não pesar tanto. Vamos agora para a parte mais prática, a organização. É fundamental ficar de olho nos prazos para não ter nenhuma dor de cabeça depois. A grande sacada aqui é que o prazo muda conforme o tipo de atividade. Para quem tem um negócio permanente, o pagamento é anual, geralmente lá por agosto. Agora, para quem está começando ou tem um comércio temporário, a regra é pagar antes mesmo de pegar o alvará. E para quem acabou de se inscrever, o prazo é de até 20 dias. E agora, chegamos numa das partes mais interessantes, as isenções. Vamos ver quem tem a possibilidade de ser dispensado de pagar a tela LP. A pergunta é essa, bem direta: quem é que tem direito a não pagar essa taxa? E a resposta começa com a regra número 1, a mais importante de todas. Para ter direito a qualquer isenção, a pessoa precisa morar em Feira de Santana. Esse é o primeiro passo, sem ele, não tem conversa. A gente percebe que a lei tem um olhar bem social nesse ponto. A lista de isenções inclui, por exemplo, vendedores ambulantes de jornais e de artesanato, pessoas com deficiência que têm um pequeno comércio, idosos com mais de 60 anos, dependendo de algumas condições, e também pessoas em situação de pobreza comprovada. A lista continua e também inclui vendedores de bilhetes de loteria, engraxates e entidades de esporte amador. E agora, atenção máxima neste último ponto, que gera muita dúvida. Microempresas do Simples Nacional também podem ter isenção, mas só para publicidade que não esteja em um lugar público. Essa restrição é o pulo do gato. Para a gente fechar o raciocínio, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Afinal, qual é o verdadeiro papel da TLP na gestão da cidade? Fica claro, então, que a TLP é muito mais do que só um boleto para pagar, né? Ela funciona como uma ferramenta de organização, um jeito de garantir que o comércio e a publicidade aconteçam de forma harmônica, sem atrapalhar o uso dos espaços que são de todos nós.
Aliás, o próprio código da cidade resume isso perfeitamente. A TLP é um mecanismo de gestão para garantir que tudo esteja conforme as regras de convivência social e estética da cidade. Tá aí, bem claro. E a gente termina com uma reflexão. A TLP, no fim das contas, é uma tentativa de responder a uma pergunta bem complexa. Como é que uma cidade consegue, ao mesmo tempo, incentivar a economia, ajudar os negócios a crescer, mas sem abrir mão da ordem e da beleza dos espaços públicos? Esse é o grande desafio.